Bom, tá, aqui eu acabei criando onde a gente vai ter todas as informações equivalentes, né, que são dadas nas atividades. Então, bom, aqui realmente cria o ativo. Aí nesse vai ter uma lista de algumas adicionar, remover, editar, procurar. Bom, nessa linha aqui a gente está criando um texto, realmente ele está como para depois, né, a gente passar os valores, né, provider. Então, aqui está exportando a provider, tá usando state, né, para a gente poder exportar e então, aqui a gente tem que adicionar atividade. Ela vai pegar a atividade que a gente criou e vai adicionar ao final da lista que já existia. A função de remover aqui, usando o filter, a gente vai criar a nova lista, vai criar uma nova lista, todas as atividades que já existiam, menos a atividade que vai ser passada, o ID dela aqui, parâmetro. E, e a gente tem aqui também a função editar atividade, ela basicamente aqui vai pegar a atividade, vai salvar, né, uma atividade daquela que já existia, a mesma coisa com ao invés de excluir, a gente, um map, sobrescreve as informações da atividade que vai ter o ID, né, passado aqui como parâmetro. E essa outra função aqui, a get, ela é bem simples também, ela apenas vai passar por toda a lista, vai retornar a atividade, vai ter o parâmetro. Aqui a gente está retornando, né, o componente provider, com provider a gente passando os valores. Seria a lista de atividade e todas as funções que tem aqui dentro desse texto. Bom, esse ele basicamente igual o outro, porém ele é lista, né, de atividades que é escrito e as funções que é escrito. Então, é a mesma coisa, texto. A gente tem aqui state, que é a lista de inscrições, 7 inscrições, que a gente vai poder setar a lista. A função escrever, se o ID ele não estiver dentro de inscrições, a gente vai pegar e vai adicionar ao ID daquela atividade, tal, né, da lista. Escrever vai ser o contrário disso, vai pegar é uma nova lista, filter, e vai adicionar todas as outras listas, né? Só que a gente vai remover a lista que está passada aqui com você. E o está escrito aqui apenas verifica, né, se a lista e a atividade que a gente passou aqui dela está dentro da lista. E aqui a mesma coisa a gente deixa, né, que é o componente, com o provider passando as informações da lista de instruções das funções. E aqui, em layout, que é o app aqui da aplicação, a gente apenas está colocando as coisas aqui uma dentro da outra. Então vamos explicar aqui direitinho. A gente tem, né, o componente provider, que vai ter todas aquelas informações, como eu tinha falado. Dentro dele a gente vai ter já o texto, né, o texto de description provider, com a lista de inscrições, escrever, desescrever. Dentro dele a gente vai ter todo o restante, né, do nosso aplicativo. Ou seja, todo o aplicativo, todas as telas, elas vão pegar, né, as informações que a gente criou. E aqui a gente tem um que faz com que a gente inicie na tela de login. Ela não está dentro de tab, ela não vai ter uma tab própria para ela. Então a gente, na tela de login, a gente consegue. Bom, aqui no login, como parte front, eu ainda não adicionei parte back para fazer isso. Mas aqui a gente está simulando esse login aqui. Então, a gente, né, uma autenticação. Então a gente tem aqui o state que está definindo authentic, está autenticado, falso, ou seja, não está autenticado. Ao chamar a função, a gente seta, né, esse state como verdadeiro, está autenticado, logout e seta como falso de novo. Então aqui a gente apenas usa o router aqui, né, para poder navegar entre as telas, chama a função aqui na Hello Login, que é a função que está implementada, aqui também, a gente chama a função seja autenticado como verdadeiro, e após isso a gente já navega, né, para a próxima tela, que seria a tela de início. E a gente, geralmente, a gente importa, né, dados, também importa as funções de descrição. Bom, aqui a gente vai armazenar, né, as informações, dados, as letras que a gente colocar na pesquisa. Aí aqui a gente tem outro livro, vai a lista de atividades que a gente tinha importado, mas também a gente tem aqui com esse use effect, a gente cria uma nova lista, filtrando, filtrando a lista de atividades que a gente pegou lá no nosso contexto. Ou seja, vai gerar uma nova lista com as atividades, tem o mesmo aqui do search. Ou seja, se a gente colocar um T, ele vai armazenar o T aqui, ele vai armazenar o T em search, aí vai vir para esse use effect aqui, e vai pegar e criar uma nova lista só com as atividades que tem T ali no tela. No final, a gente seta, né, as atividades filtradas aqui, nova lista. Tem aqui na função random escrever, a gente vai passar T da atividade como parâmetro, e a gente vai verificar se está inscrito o verdadeiro, se está inscrito, né, o ID, a gente escreve, e se não, a gente vai ter o botão de escrever.
a gente tem toda a estrutura do site, que a gente organizou da seguinte forma. Header, onde a gente vai ter a logo do SAP, também um olá com o nome do usuário, quando ele se cadastrar, ele fazer o login, no caso. A gente vai ter um campo de localização, que vai ter a localização do IFB Guarabira. Aí aqui a gente realmente colocou, né, um campo aqui provisório de anúncio, só que isso é não ideia que a gente vai botar pra frente agora, a gente só colocou para deixar o estilo, o layout já definido. Aí abaixo do campo de anúncio a gente busca, né, e com fonte de teste a gente captura, né, e pega e salva, né, lá no set search, vai salvando lá naquela. E aqui a gente tem a lista de atividades filtradas. A gente vai pegar as atividades filtradas, se o tamanho dela for igual a zero, a gente vai ter esse texto aqui, atividade encontrada, com esse aqui. Se for maior, né, no caso, se for diferente de zero, as atividades filtradas aqui, elas vão ter gerado todas as informações dentro de card. A agenda, a gente importa, né, pega a lista de atividades, pega a lista das atividades que a gente tem, pega também a função escrever. Aqui nessa linha a gente está criando uma nova lista, vai ser atividades inscritas. Aí dela a gente está pegando toda a lista de atividades e filtrando apenas as atividades. Tem o ID dentro da lista de atividades, ou seja, esses que estão aqui dentro é o que está servindo para filtrar e gerar essa nova lista. Aqui no return a gente tem o header, né, com agenda. Por fim, a gente aqui vai pegar todas as itens dentro de atividades inscritas. A gente vai passar o ID de cada item como a chave, né? Então a gente vai renderizar cada item no formato do card. Aqui na tela de atividades, a gente pega, né, a lista de atividades, a atividade lá do. Aí também pega o use router para a gente poder fazer a operação delas. Então aqui a gente tem a função render atividade. Vai servir, né, para renderizar cada card das atividades individualmente. Por isso que a gente tem o componente card, vai ser o formato card lá, que é o card em si. Nele a gente vai passar todas as propriedades, as informações, também duas ações, tá? E o excluir. Editar, ele vai ser selecionado, né, para a tela de editamento form. Só que essa tela aqui, como a gente está editando, ela vai ter texto diferente, ou seja, vai editar e tal. Tela a gente vai passar aqui com parâmetro, né, o ID da atividade que a gente está editando. Com excluir, né, a gente vai ter um alert aqui só para verificar se a pessoa realmente quer excluir. Aí a gente, sei lá, deixa eu excluir. Se ele resolver excluir mesmo, quando pressionar, a gente vai estar aqui chamando a função atividade, está passando ID do item da atividade como parâmetro. Voltando aqui para o dele, a gente vai ter uma view, né, com atividades. Se, aí aqui a gente faz aquele if, ternário. Se a lista de atividades for igual, né, a zero, vai ter o texto que não cada atividade. Agora, se for diferente, né, de zero, a gente vai adicionar aqui todas as atividades serão renderizadas aqui. Aqui o counter use local search params vai ser para identificar, né, o item que a gente passou como parâmetro. Aqui nessa ação de onde está, quando a gente dá o router push, a gente caminha aqui passa o ID como o item, né, como parâmetro. Vai servir para a gente identificar se a gente está editando. A gente também pega as funções de adicionar atividade e pegar, né, a atividade do ID. Bom, aqui a gente cria o use state para todas as informações da etapa, tá? Esse nosso formulário aqui é dividido em duas etapas. O nome da atividade, esporte, local, se é aplicado por a data, show piker, né, que vai estar definido false. O calendáriozinho vai estar falso, então não vai aparecer. Tá? Verdadeiro, calendário aparece. Bom, se a gente estiver editando, aqui, o effect vai ser para preencher dados do. Então aqui, se o ID é esse daqui, a gente vai dar um get, vai id, passar o ID como parâmetro, vai criar a atividade, né, antes poder mais para um verificador, no caso. Se o nome da atividade ele for maior do que 5, né, pode selecionado e local selecionado, verificador. Também a gente tem o pode concluir, né, e select date, a data, horário não pulo, pode concluir. No random next aqui, a gente pode avançar, então se todas essas informações estiverem adequadas, avança para step 2, então a gente fica aqui, né, no random concluir a mesma coisa, e bater com as informações que pode concluir, a gente retorna, né, uma nova atividade, a gente vai saber se o ID a gente está editando a atividade, então a gente passa não, a gente passa a nova atividade, se não, você adiciona a atividade aqui. A gente, tipo, né, do próprio atividades vão ser passadas, né? Aí, após isso, a gente são data, simplesmente ele vai para a gente reescrever a data de um formato brasileiro. Após isso, a gente gera, né, aqui uma view, onde a gente vai ter, onde vai passar todas as informações, pegando aqui item, passando as informações. Como pode ver, a gente, a função data, transforma a data que a gente pega do item, transforma e formata ele para o brasileiro. Então, né, escrever ou desinscrever, só que ele só aparece seguindo. Então, se o show inscrever ele for verdadeiro, se a função on escrever ela foi passada. Aqui desse botão, a gente usa o inscrito como uma condição. Se o usuário ele já é inscrito, ele até o estilo, pode ver. Bom, se o usuário ele já tiver inscrito, vai aparecer aqui o texto desinscrever e o estilo vai ser do botão
cancelar ou desinscrever. Agora, se ele não tiver inscrito, se inscreve no Pause, vai aparecer o texto de inscrever. Aqui, né, vai ser também a gente tem aqui a ícone, como posso assim dizer, deletar ou editar. A gente também tinha aqui, ó, a action, ou seja, a mostração é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, aparece verdade, falso, aparece. Olá, e aí, professor, estou aqui para mostrar aqui rapidamente a implementação que nós fizemos. Eu fui responsável por implementar essa tela de eventos, né, que vem juntamente com o calendário. Diferentemente do calendário que já existe, que utilizamos o Picker, esse calendário ele servirá justamente para informar os usuários quando ocorrer eventos e quando novos eventos serão marcados. Sendo assim, não será possível criar eventos e utilizar este calendário como uma entrada de dados, né, ou seja, selecionar a data a partir desse calendário, pois a funcionalidade dele é só informar, né. E também, neste calendário, quando qualquer usuário fazer a criação de alguma atividade, no calendário será marcado um dot, uma bolinha abaixo da data, que permitirá ao usuário ver que naquela data acontecerá um evento. Eu utilizei, na verdade, muitas coisas, aproveitei muitas coisas do código. Esse código ele foi refatorado, pois a gente fez uma mudança de fonte, do meu ficou responsável por atualizar o fonte da nossa aplicação, que ficou bem mais bonito. E aí a gente também teve o trabalho de garantir que as funcionalidades implementadas anteriormente não acabassem também, que deu tudo certo na nossa integração e essa implementação nova, certo? Aqui temos as atividades e tudo mais, a gente aproveita todos os conceitos do código anterior. Aqui temos os marks, né, que são os dots, que serão os responsáveis por marcar, fazer a marcação lá no calendário. E aqui o set mark, né, que vai pegar os marks, né, as marcas, né, e colocar no calendário. E aqui está todo o retorno, né, aqui, tudo armazenado por enquanto, né, durante os testes localmente. Bem rapidamente o código é esse. Eu vou mostrar a aplicação agora. E aqui logo de cara no nosso novo front temos a nova tela de início, né, que está bem mais bonita, por enquanto sem a integração da API do Swap, né, então hoje posso simplesmente botar o botão de entrar. Aqui por enquanto não tem nada, está vazio, pois toda vez que iniciamos a aplicação ela não carrega aqui no dado, até porque não fizemos a integração com fonte até o exato momento. Aqui vamos criar uma atividade, vou colocar qualquer nome, futebol com os keys, exemplo. Selecionar os spots, né, anteriormente nós escrevíamos o spot, temos que deixar o spot na verdade aqui já é predefinido, né. Vou colocar aqui, local, né, temos os locais predefinidos e mesmo funcionalidade do público e privado. Após apertar em próximo, selecionamos a data que aconteceu no momento, que está utilizando o Picker, né, vou marcar aqui para o dia 29, caso amanhã. E aqui os horários também são predefinidos, que futuramente nós iremos ajustar isso. Mas para esse exemplo, vamos concluir aqui, e a atividade foi criada, né? Aqui na tela de início, como podemos ver, essa atividade eu não realizei a inscrição dessa atividade, e ela não aparece aqui na minha agenda, certo? Só que na tela de eventos, veja que marcou um dot aqui na data 30, né? E ao clicar na data, a gente consegue visualizar o evento que ocorrerá, né, naquela data ali. Porém, temos um pequeno problema aqui, que ficará para futuros sprints. Um pequeno bugzinho, na verdade. Como marquei dia 29, esse calendário está com um probleminha de um dia posterior, mas que está totalmente funcional. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vou colocar aqui teste, vou colocar de mesa e campo aberto. Próximo e vou colocar aqui dia 28. Pronto. Aqui, dia 29, né? E aqui podemos ver como anteriormente ele não tinha nem dot, agora ele está marcado. E eu não me inscrevi nessa atividade, certo? Eu não me inscrevi nessa atividade, consigo visualizar normalmente.